Nessa aula a gente vai falar sobre formas e combinações. Apesar de ser uma aula extremamente simples, onde a gente só vai trabalhar com formas e cores, eu também vou passar alguns macetes para vocês, algumas dicas que são muito úteis. Eu tenho certeza absoluta que essa aula vai te ajudar muito no desenvolvimento de todos os seus projetos. Esse recurso é o recurso que você mais vai utilizar em absolutamente 100% de todos os projetos. É muito importante que você domine ele de forma eficiente, que você entenda quais são as maneiras que você consegue utilizar eles. E primeiro a gente vai começar a entender como funciona esse painel de formas aqui. A gente tem todas essas formas aqui, eu já passei uma prévia no começo do curso, mas a ideia dessa aula não é passar só uma prévia, mas mostrar todas as funcionalidades dele, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou só trocar essa cor aqui. Eu já deixei um painel com as cores prontas aqui para a gente não precisar ficar escolhendo à mão toda hora. Esse painel a gente vai ter uma aula onde eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona lá no módulo de cores. Então não vou falar sobre ele agora, até porque essa aula aqui é só sobre formas, tá? Então, para que eu possa criar uma forma perfeita, deixa eu colocar amarelo de novo aqui. Para que eu possa criar uma forma perfeita, eu tenho que clicar, segura Alt e Shift. E o que acontece quando eu aperto Alt e Shift, tá? Alt, ele basicamente está criando no lugar onde eu cliquei. Por exemplo, se eu clicar aqui e segurar Alt e depois puxar, ele vai usar esse ponto como centro. Se eu segurar Shift, ele vai criar proporcional para todos os lados. E vou diminuir mais ou menos até aqui, tá? O que a gente vai começar a fazer? Primeira coisa que a gente precisa entender. A gente consegue fazer muita coisa só com um círculo, tá? Primeiro, a gente vai ter essas hastes aqui e eu consigo clicar e puxar e eu consigo fazer basicamente uma elipse, tá? Então eu consigo fazer uma elipse se eu simplesmente puxar para o lado desse jeito aqui. Se eu quiser girar, trago a seta do meu mouse até nesse arco aqui, tá? Nessa alça aqui, até ela virar esse arco. Depois eu clico e arrasto. Se eu quiser virar em ângulos de 45 graus, não tão livre assim, eu seguro o Shift e ele vai girando em ângulos de 45 graus, tá? Vou desfazer aqui para voltar para o círculo. Para desfazer é Command Z ou Ctrl Z para quem usa o Windows, tá? A gente já tem essas alças aqui que eu mostrei para vocês. A gente ainda tem mais esse círculo aqui. Quando eu clico nesse arco, olha o que acontece. Eu consigo ter várias inclinações, tá? Então eu consigo ter o meio círculo, eu consigo só ter 1/4 do círculo, eu consigo ter 3/4 desse círculo também, tá? Então conforme eu vou mexendo aqui, ele vai me dando essa angulação, tá? Daria até para a gente fazer até um Pac-Man aqui, olha só. Eu trago essa angulação para mais ou menos 35 graus. Deixar mais ou menos aqui, deixa eu ver como a angulação que está. Está 40 graus, tá? Então aqui vocês podem ver ali na direita, a gente tem um balãozinho que coloca ângulo inicial, 40,76. Esse aqui é a angulação do que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou deixar nessa média de 40 e depois que eu fizer isso aqui, ele vai me dar uma outra angulação aqui para baixo. Eu posso deixar também em torno de 40. Ali está a angulação final, posso deixar menos 40, que é para ficar bem próximo da primeira angulação ali, tá? Só para vocês entenderem. Então, através do círculo, tem aquelas possibilidades que eu falei para vocês. A gente consegue ter um círculo, consegue ter uma elipse, consegue ter esse formato aqui que parece um Pac-Man. Se a gente fizer até aquelas bolinhas aqui e pintar, parece até o Pac-Man. Um recurso que eu vou mostrar para vocês agora, como é que funciona? Eu vou mostrar algumas maneiras de duplicar o nosso elemento também, tá? A nossa forma. Nesse caso aqui, eu posso apertar Command C, Command V. E olha o que acontece. Ele colou um pouquinho longe do que eu precisava, tá? Vocês têm várias formas de duplicar um elemento. Nesse caso aqui, Command C, Command V, eu não gosto de usar particularmente na maioria dos casos, tá? Se eu quiser copiar e colar em cima do mesmo objeto, eu posso apertar Command C, Command F. E ele já fez uma cópia para mim aqui em cima. Então eu vou clicar e eu vou arrastar segurando Shift para ele manter na mesma linha. Se eu soltar Shift, eu tenho essa liberdade aqui. Se eu segurar Shift, ele mexe somente nessa linha, depois mais 45 graus, 45 graus, 45 graus. Eu vou fazendo o giro aqui e ele vai movendo no ângulo de 45 graus também, tá? Então vamos supor que eu queira essa distância aqui. E se eu quiser duplicar mais uma vez esse daqui para cá e manter a mesma distância, depois que eu apertar Command D, ele vai simplesmente replicar o último ponto para mim, tá? Então ele vai refazer essa ação de duplicação, tá? Então eu vou apertar Command Z ou Ctrl Z, ele vai desfazer até aqui, tá certo? Uma outra forma que eu tenho também de fazer uma cópia, clicando aqui, segura Alt para quem usa Windows ou Option para quem usa Mac e arrasta. Só isso.
Quando ele chegar nessa distância aqui que está entre um e outro, ele vai mostrar uma setinha aqui embaixo, como ele fez agora. Ó. Se essa setinha aqui não estiver aparecendo para você, provavelmente essa opção aqui, exibir guias inteligentes, está desabilitada. Olha só o que acontece. Não aparece mais nenhuma setinha aqui para mim. Se eu quiser a tecla de atalho dessas guias, para ele me orientar, a sempre me mostrar as distâncias, onde está o centro e várias outras possibilidades, é Ctrl U para quem usa Windows e Command U para quem usa Mac. E pronto, está habilitado de novo, exatamente a mesma função, tá? Então aqui é só para vocês entenderem alguns recursos que a gente vai utilizar bastante nessa aula ainda. Então a gente já tem um círculo, a gente já tem esse detalhe que parece Pac-Man, a gente vai fazer também uma elipse, né, um oval, deixar essa cor aqui, e a gente vai trabalhando essas ideias aqui, tá? Vou tirar isso aqui também, que está só ocupando espaço. E a gente vai começar a utilizar outras ferramentas aqui também. Pessoal, apesar de ser uma aula básica, muita gente pode achar que sabe de tudo sobre essas ferramentas que eu vou mostrar agora, mas fica até o final, vai valer muito a pena. Vou mostrar alguns macetes bem interessantes também. Esse curso ele vai começar do básico e ele vai até o modo avançado, tá? Então aqui basicamente a gente já tem um retângulo. Esse retângulo eu posso aumentar para cá e tornar um quadrado. Se eu quiser pegar esse retângulo e deixar ele um quadrado perfeito, eu tenho essas medidas aqui. Tá? Então aqui está dizendo o seguinte, que a minha largura está em 192 pixels e a minha altura está em 57. Eu vou deixar 200 pixels aqui só para deixar bem certinho. E aqui vocês perceberam que tem esse cadeado. O que esse cadeado faz? Esse cadeado ele vai restringir proporções de largura e altura, ou seja, tudo que eu aumentar aqui, ele vai aumentar aqui proporcionalmente. Se eu colocar 10 aqui, ele vai pegar o proporcional referente a esse valor aqui para manter a minha forma original. Se eu não quiser que isso aconteça, eu posso tirar esse cadeado aqui. Eu posso colocar aqui 100 se eu quiser. Tá? Ou eu posso deixar como 200, que era o meu objetivo inicial. E agora sim eu vou colocar nessa opção aqui para restringir. Porque antes não estava restringido, né, proporcionalmente. Estava proporcionalmente, mas em relação a o retângulo que eu tinha feito. Se eu quisesse um quadrado, eu teria que desvincular e poder marcar essa opção separada aqui, tá? Vou deixar esse retângulo aqui. E a gente vai fazer o seguinte, se eu quiser arredondar, por exemplo, esses cantos aqui, eu vou clicar aqui nessa bolinha aqui e depois eu puxo. Simplesmente isso. Tá? Uma forma bem simples da gente conseguir fazer o arredondamento dos cantos até virar esse círculo aí. Nesse caso, eu quero só arredondar mais ou menos aqui. Se eu quiser aumentar ou diminuir a forma, eu posso segurar Alt e Shift. E eu consigo diminuir proporcionalmente ou aumentar proporcionalmente. Se eu soltar Shift, acontece isso. Se eu segurar Shift e Alt, acontece isso, tá? Eu gosto sempre de segurar Alt, porque senão ele vai diminuir. Vamos supor, eu clico aqui, ele vai diminuir para cá, para esse lado aqui. Ele meio que traz para cá. Só que eu não gosto muito de fazer isso, geralmente eu gosto de redimensionar pelo centro. Então, se eu quiser redimensionar todos os cantos para que eles possam vir aqui para o centro, eu seguro Alt. E aí ele vem para o centro. E se eu quiser redimensionar proporcionalmente, seguro Shift. Alt, Shift, e eu tenho isso aqui, tá? A mesma coisa, se eu quiser, eu vou fazer uma cópia aqui segurando Alt e Shift para vir na mesma linha e vou aumentar um pouquinho isso aqui, tá? Vamos supor que eu queira fazer isso aqui. Então eu tenho esse formato aqui, que é basicamente uma linha arredondada. O único problema que acontece é o seguinte, se eu tentar diminuir essa linha aqui, esses cantos aqui vão perdendo toda aquela curvatura que eu tinha inicial. Então eu tinha bem arredondado, e se eu fizer assim, ele perde essa curvatura. Então eu tenho que vir aqui de novo e pronto, eu ajusto. Tá? Para aumentar, ele não perde, geralmente ele perde mais para diminuir. Então se eu diminuir, ele perde, olha só. E se eu aumentar, ele acaba mantendo. Vou trocando as cores aqui só para a gente diferenciar um pouquinho. E a gente vai continuar aqui, tá? Então a gente já tem o círculo, a gente já tem esse retângulo, quadrado, canto arredondado, a gente já tem basicamente esse oval com os cantos bem arredondados também, tá? Ficou um detalhe bem legal. Aqui a gente vai começar a fazer algumas coisas também, tá? Vamos supor, com esse mesmo quadrado eu também consigo fazer, deixa eu só aumentar aqui, tirar esse arredondamento. Eu consigo clicar aqui, segurando Shift, consigo também ter esse losango, tá? Então eu consigo redimensionar por aqui também. Vamos trocando a cor. Vamos usar outra forma aqui também. Se eu quiser fazer, por exemplo, a gente já fez aquele arredondamento ali em cima em todos os cantos, mas se eu quiser fazer um arredondamento só na parte de cima, como que eu faço? Eu posso usar essa ferramenta aqui de seleção de pontos, tá? Na seleção direta. Clico, arrasto e seleciono só essa parte de cima. Depois eu só faço puxar aqui também.
Se eu quiser selecionar esses pontos aqui, sem precisar ter que vir aqui selecionar essa ferramenta sem precisar vir selecionar essa ferramenta direta, eu posso deixar na ferramenta mover normal, só que eu vou precisar segurar Command para quem usa Mac, Ctrl para quem usa Windows. Clico, arrasto e pronto. Clico, arrasto, continuo segurando o Command ou Ctrl e puxo. Pessoal, eu uso o Mac há muito tempo e muita gente usa o Windows também, muita gente vai usar Mac. Para a gente não ficar o tempo inteiro se confundindo, sempre que eu falar Command, eu estou me referindo a Ctrl para quem usa o Windows, tá? Então, só para que eu não fique repetindo isso durante a aula toda. Falei Command, é Ctrl para quem usa o Windows, tá? E vamos continuando aqui. Segura Command, clica, arrasta e arredonda a parte de cima também, tá? Então, eu já tenho o losango, já tenho o quadrado com o canto arredondado. Vou mostrar algo também que é muito legal de fazer com o quadrado, que olha só, que ainda tem a ver com essa questão de arredondamento. Vou segurar Shift para fazer um quadrado proporcional para todos os lados. Trocar essa cor aqui para laranja. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou segurar Command, vou selecionar aqui, seguro Shift, seguro Command de novo. E agora eu vou conseguir arredondar essa quina e essa quina aqui, tá? Segurando sempre Command, porque se eu soltar Command ele vai habilitar em todas as pontas e não é isso que eu quero. Continuo segurando o Command. Eu puxo e eu tenho meio que uma folha, tá? Se eu quiser fazer uma folha, se eu quiser fazer só um detalhe assim, então dá para fazer muita coisa com essa ferramenta. Se eu quiser depois arredondar só um pouquinho esse canto aqui, esse aqui, como que eu consigo fazer? Eu posso segurar Command, clico, seguro Shift e Command, clico, solto Shift e eu consigo arredondar também só esse detalhezinho aqui, tá? Então a gente tem basicamente esse formato aqui. A gente vai testar agora uma ferramenta que também é muito legal, que é essa ferramenta Estrela, tá? Essa ferramenta Estrela, se eu der um clique aqui, eu consigo ter algumas configurações, tá? Então eu tenho raio 1, raio 2 e eu tenho a quantidade de pontas que eu quero. Antes da gente usar essa versão aqui, eu vou só mostrar para vocês como que fica mais ou menos. Aqui eu já tinha configurado essa estrela para ela ter tudo isso de ponta, então eu vou deixar ela no modo original aqui, 5 pontas. Eu vou deixar esse raio de fora como 100 e o raio de dentro como 50 e 5 pontas, tá? Vocês já vão entender por que isso. A gente vai começar primeiro com essa variação aqui, tá? Então, basicamente aqui eu tenho uma estrela e aqui eu consigo redimensionar ela também segurando Alt e Shift. Tá? Então, eu vou deixar essa estrela aqui no cantinho. A gente vai fazer mais um teste aqui também. E agora sim eu vou apertar e eu vou clicar aqui, tá? Então, o que acontece? Esse raio 1 é basicamente essa parte de fora aqui, e esse raio 2 é como se fosse essa parte de dentro. Então, se eu coloquei 100 aqui, essa parte de fora ficou maior para fora, e se coloquei um raio de 50 para vir para dentro. Então, eu vou colocar um raio de 500 aqui para vocês entenderem melhor ainda, tá? Olha só. Vou diminuir um pouquinho aqui. Então, o raio de fora eu coloquei 500, então ele pegou um raio bem grande, e aqui para dentro ele colocou proporcional 50, que eu tinha colocado lá, se eu não me engano, foi 50, né? Então, eu tenho essa forma aqui. Se eu quiser criar uma forma com bem mais pontas, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Aperto ali, eu clico. Posso colocar, de repente, 50 aqui. Aqui eu vou tirar o raio um pouquinho, deixar um raio de 300 mais ou menos, para a gente ver como é que fica. Olha só. A gente tem esse detalhe aqui. Isso tudo utilizando essa ferramenta aqui, tá? Que é a ferramenta Estrela. Então dá para fazer muita coisa. Eu posso colocar, de repente, um raio menor. Tá? Eu vou clicar aqui, vou apertar aqui. E aqui eu vou deixar um raio mais ou menos parecido. Vou deixar 100 aqui. E aqui eu vou deixar mais ou menos 80. Para a gente ver como é que vai ficar. Tá? Olha só. A gente tem um outro formato. Então essa ferramenta Estrela a gente consegue fazer muita coisa. E eu consigo arredondar esses cantos aqui também. Então aqui não está aparecendo nada. Aperto o Command. Aparece essas bolinhas aqui para mim. Eu posso clicar e eu puxo. Tá? Então eu vou puxando fazendo isso aqui. Se eu quiser fazer algo um pouquinho mais parecido com isso, só que um pouquinho mais suave também, posso clicar aqui, eu posso deixar como 95, então vai ficar um pouquinho mais suave, olha só. Ficou um pouquinho mais suave, e se eu apertar Command, ele vai habilitar para mim, eu puxo, e vocês vão ver essa diferença bem sutil aqui, tá? Então, basicamente, o que aconteceu aqui? Como eu coloquei o raio de dentro um pouquinho mais próximo do que é o raio de fora, eu tenho uma curva um pouquinho mais suave. E aqui eu já tenho uma curva bem mais para dentro. Tá? Então são algumas formas que a gente consegue utilizar a ferramenta Estrela também. Dá para fazer muita coisa, é só questão de teste. Vocês conseguem fazer. Eu vou só mostrar mais um teste para vocês aqui. Eu vou mostrar com 4
e aqui eu vou deixar como 50. Deixar metade do raio ali. Tá? Então eu consigo ter esse formato aqui. Se eu quiser arredondar essas pontas aqui, a mesma coisa. Posso fazer isso aqui também. Aqui também eu consigo arredondar. Segura Command e eu puxo. Então eu consigo fazer esse detalhe aqui. Se eu quiser fazer assim, eu consigo fazer também. Tá? Então dá para fazer bastante coisa com essa ferramenta. Eu vou apertar mais uma vez aqui. E eu vou colocar aqui 10 para a gente fazer um teste também. Tá? E eu tenho isso aqui. Uma coisa que é muito legal também, eu consigo girar Command C para copiar e Command F para colar no mesmo lugar, segura Shift para fazer uma rotação de 45 graus e eu consigo fazer isso aqui. Eu posso fazer de novo, Command C, Command F, só que agora sem o Shift, porque eu quero preencher aquelas outras áreas ali na mão mesmo. Command C, Command F. E a gente tem mais ou menos isso aqui. Tá? Então dá para usar de muitas formas, muitas possibilidades. O que a gente está fazendo aqui primeiro é conhecendo como a gente faz para utilizar essas formas, algumas características também que são muito interessantes. A gente esqueceu de falar dessa ferramenta polígono também, tem muitas utilidades para ela. Eu vou clicar aqui e eu vou arrastar. E aqui eu tenho um polígono de 3 lados. Se eu quisesse utilizar essa ferramenta polígono para colocar mais lados, nesse caso eu tenho um triângulo, eu posso só clicar aqui e arrastar. E ele vai criando mais lados para mim. Então tenho todos esses lados aqui. E a gente consegue fazer isso também de forma bem tranquila. Então, se eu quiser, por exemplo, criar uma configuração mais diferente. Nesse caso aqui, eu quero colocar 5. Eu já posso clicar e pronto, ele já cria um de 5. Se eu quiser com 6 pontas, se eu quiser com 7 pontas, e assim por diante. Então, essas são as formas básicas que a gente vai estudar aqui durante essa aula. A gente já estudou basicamente todas essas ferramentas aqui. Essa aqui é basicamente a ferramenta quadrado, só que ao invés de ela criar um quadrado com quinas, ela vai criar um quadrado desse jeito aqui já, com os cantos arredondados, tá? Olha só. E aí depois, se eu quiser, eu posso vir ajustando aqui também. A gente tem mais uma ferramenta aqui que eu vou mostrar. Deixa eu só tirar um pouquinho esse zoom aqui. Colocar isso aqui para cá para a gente continuar estudando mais um pouquinho aqui. Mais algumas ferramentas. Eu tenho a ferramenta linha. Essa ferramenta linha eu faço clicar, segura Shift e arrasto para criar com ângulos de 45 graus também. Nesse caso aqui, eu não vou ter preenchimento. Como é só uma linha, o ideal é que seja contorno. Então, eu vou pegar o contorno e eu vou colocar esse azul aqui. E a gente já vai ter esse contorno aqui. Se eu quiser criar um padrãozinho só com essa linha, eu posso segurar Alt, clico, arrasto, solto. Soltei, eu já tenho essa distância configurada aqui no Illustrator, porque eu já usei essa cópia aqui, então eu posso apertar Command D. E ele vai fazendo a cópia para mim também. Tá? Então eu consigo usar essa linha. Essa linha também, durante o curso, a gente vai utilizar bastante esse recurso. Outro recurso que é muito legal também, se eu quiser fazer um semicírculo, eu posso vir aqui na ferramenta arco, clica, arrasta. Eu gosto de segurar Shift porque geralmente ele me dá uma proporção melhor. Porque se eu faço sem Shift, ele distorce um pouquinho. Eu não gosto muito quando faz isso daqui. Então eu seguro Shift e ele cria esse detalhe para mim. Tá? Soltei, aperto a letra V para voltar nessa ferramenta mover aqui, seguro Shift, faço uma rotação, seguro Alt e Shift para fazer uma cópia, depois eu faço um giro clicando nessa alça aqui e arrastando, segurando Shift para ele manter a angulação de 45 graus, depois eu posso vir aqui, e olha só, seleciono os dois, seguro Alt, arrasto e depois aperto Command D. Ele vai fazendo mais essas linhas aqui para mim. Então dá para fazer muita coisa, eu posso duplicar isso daqui, eu posso fazer isso daqui. Posso juntar essa ponta com essa ponta aqui, eu posso trazer para cá. Vai da necessidade de cada um, vai do projeto que você está desenvolvendo. Então esses são alguns recursos bem simples também. Eu vou mostrar um outro recurso aqui da gente conseguir fazer, que é o recurso espiral. Esse recurso aqui, particularmente, eu não sou muito fã dele. Ele cria esse espiral aqui com um tamanho diferente. Então, ele tem essa distância para essa distância para essa para essa, essa para essa. Eu estou mostrando só por desencargo de consciência, mas essa ferramenta aqui, de fato, eu não gosto de usar muito ela. Eu já prefiro usar essa daqui quando eu prefiro trabalhar com arco. Tá? Nesse caso, o que acontece? Essa aqui é a ferramenta grade polar. Essa ferramenta grade polar, se eu clicar e arrastar, vocês vão ver que a gente vai ter esse círculo com essas divisões aqui. Para que funciona esse círculo com essas divisões? A gente vai usar muito isso daqui para criar símbolos, para criar gráficos, para criar muita coisa. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês de como isso aqui pode funcionar para a gente na criação de símbolos. Eu vou apagar, selecionar aqui, dar um clique e aqui a gente vai ter o número de divisões. Ou seja,
Essas divisões que vocês viram aqui, essas divisões, a gente tem 11 divisões aqui. Por que eu sei disso? Eu vou clicar aqui e aqui ele está me dizendo que eu tenho 11 divisões. Aqui eu tenho basicamente os divisores concêntricos, que são esses divisores aqui de dentro. Deixa eu só clicar e arrastar. Esses divisores aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Só que ele não conta a partir do centro, então ele vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então eu vou ter essas divisões aqui de dentro. Ele não contou com esses de fora aqui praticamente. E aqui, nesse caso aqui, a gente vai ter 11 divisões. Essas divisões é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então a gente vai ter essas linhas que são as divisões. Como que isso aqui pode me ajudar na criação dos projetos? Aqui eu vou ter basicamente a altura. Se eu quiser uma largura de 500 e uma altura de 500, eu deixo selecionado e eu vou deixar marcado aqui. Nesse caso aqui, eu vou deixar essas 5 divisões. E aqui eu vou deixar como 11. Vou deixar aqui para a gente já deixar tudo bem certinho. Eu vou deixar do jeito que está aqui, eu vou dar um OK. Só para mostrar para vocês como isso aqui pode ser muito útil também, tá? Eu vou mostrar uma ferramenta aqui para vocês que não é a intenção dessa aula, mas a gente vai estudar ela bem mais aprofundado lá para frente, tá? Por hora não se preocupem agora com isso, porque não é relevante agora. Deixa eu só inverter aqui para ficar azul. Agora sim. E pronto, vamos supor que eu queira criar um padrão aqui dentro. Então eu posso selecionar esses dois aqui, posso vir aqui, depois eu venho aqui em cima, venho aqui por dentro, clico aqui e assim por diante. Então eu vou criando meus padrões aqui dentro. Pessoal, isso daqui é livre, tá? Eu estou dando só um exemplo para vocês de como que pode funcionar essa ferramenta aqui, tá? Não estou procurando ser muito preciso, até porque a gente precisaria ajustar algumas coisas aqui. E deixa eu só ver uns detalhes aqui também. Tá? Para a gente fazendo aqui. Isso aqui dá para a gente trabalhar. Por exemplo, se eu quisesse criar um símbolo com esses detalhes aqui, daria para criar. Tá? Eu vou fazer de conta que o símbolo está pronto. Tá? Vamos supor que o símbolo seja isso daqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em objeto, expandir. Essas coisas que vocês não precisam se preocupar agora. E pronto. Vamos supor que eu queria fazer um símbolo assim. Tá? Então, se eu tivesse a intenção de fazer um símbolo assim, eu conseguiria utilizar essa ferramenta também de grade polar. Existem muitas utilidades para essa ferramenta de grade polar também. Tá? Eu posso clicar e usar ela de novo, só que com menos segmentos. Se eu quiser, de repente, com 3 segmentos, 5 linhas ali de divisão, eu vou ter isso aqui. Então, vou ter 3 segmentos aqui e eu vou ter 5 linhas aqui para dentro. Tá? Então, dá para trabalhar com diversas formas. Se eu quisesse criar, de repente, um padrão, vamos supor que eu queria criar um símbolo somente com essa quina aqui. E depois duplicar essa quina para cá e depois para cá. A gente consegue fazer também. Tá? Então, essa ferramenta aqui a gente vai conseguir utilizar para muita coisa quando a gente quiser criar padrões que a gente vai replicar dentro do mesmo símbolo. Nesse caso aqui, se eu quisesse criar um arco sem essas divisões, eu usava a ferramenta polar e aqui eu coloco como 0. E aqui eu consigo criar um círculo já com essas 5 divisões. Se eu quiser criar um círculo com 3 divisões, eu clico aqui, ok, eu tenho um círculo com 3 divisões também. Tá? Então, vou ter aqui 1, 2, 3. 3 divisões a partir do arco de fora ou do arco de dentro. Então, 3 divisões a partir daqui do arco de dentro, 1, 2, 3, dependendo do ponto de vista de vocês. Tá? Agora, a gente vai passar para utilizar uma outra ferramenta também, que é essa ferramenta grade retangular. Essa ferramenta grade retangular, a gente consegue utilizar ela de diversas formas. Olha só, uma das aplicações que eu mais gosto de usar ela é para diagramar, de repente, um manual de marca que eu vou fazer aqui dentro do Illustrator. Então, eu seleciono lá, eu arrasto e eu deixo aqui. Tá? Então, basicamente, eu vou ter algumas guias aqui para me orientar quando eu quiser colocar o meu texto aqui, quiser colocar minha forma. Dá para usar como diagramação bem tranquilo também aqui dentro. Eu gosto muito de diagramar aqui dentro do Illustrator, porque eu já tenho todas essas aplicações aqui. Poderia utilizar o InDesign também, posso. Né? A gente consegue utilizar. Mas o curso é sobre Illustrator, eu estou mostrando as ferramentas para vocês aqui, tá? Então dá para diagramar aqui dentro utilizando essa ferramenta aqui. Eu já coloquei isso aqui como um guia, então a gente consegue, por exemplo, vamos só dar um exemplo para vocês aqui. Vou fazer uma forma aqui, vou inverter e vou mudar a opacidade dessa forma para uns 30% mais ou menos, tá? Vou segurar Alt, Shift para copiar e arrastar na mesma linha. Alt, Shift de novo, só que agora eu vou girar segurando o Shift para ele me mostrar a angulação de 45 graus. E vou fazer para cá também. Então vamos supor que eu queira que a minha área de texto, a minha área de informação, ela fique exatamente dentro dessa margem aqui. Eu consigo trabalhar só aqui dentro
usando essas guias. Eu coloquei essa forma aqui transparente só para vocês entenderem, né? Então todo o meu conteúdo vai ser trabalhado aqui dentro e as minhas guias vão me ajudar a manter tudo organizado. Então se eu quiser deixar de repente um espaçamento de 2, 3 colunas dessas aqui para colocar um texto, para colocar uma imagem, a gente consegue fazer também. A gente vai ter aula mais para frente sobre a parte de diagramação aqui dentro do Illustrator também, como que a gente consegue organizar, até para fazer manual de marca, para fazer parte de panfletagem, material gráfico. Vou mostrar algumas formas para vocês também. Vou desfazer isso aqui e eu vou mostrar um negócio interessante para vocês também. Vamos supor, eu tenho a ferramenta grade retangular, eu clico, eu arrasto, e antes de eu soltar o mouse, né, o botão do mouse, se eu apertar para cima, ele vai criando linhas. Se eu apertar para a direita, ele vai criando colunas. Se eu apertar para a esquerda, ele vai removendo colunas. E se eu apertar para baixo, ele vai removendo linhas, tá? Então a gente consegue criar a nossa grade de forma bem tranquila também. Uma outra forma que a gente tem de fazer isso é selecionando a ferramenta de grade retangular, clicando, e aqui eu vou ter algumas configurações. Aqui o tamanho que está configurado é o tamanho da minha prancheta, que é o tamanho Full HD 1920 por 1080. E o que eu estou querendo aqui? Eu quero 15 divisores na horizontal e eu quero 27 divisores na vertical. Eu posso deixar dessa forma aqui também, só para a gente testar, e a gente vai ter isso aqui. Então ele criou basicamente para mim isso aqui. Se eu perceber, por exemplo, que esse quadrado não está tão legal, aqui está meio retangular, está meio estranho, não está tão quadradinho, o que eu posso fazer? Eu vou desfazer. A minha configuração já está salva lá, né, porque a gente já deixou configurado, então ele já está fazendo exatamente como estava na configuração. Eu posso, de repente, criar umas linhas apertando para cima. E aí ele vai criando umas linhas e vai deixando cada quadradinho desse aqui mais quadrado ainda. Porque se eu tirar as linhas, esse quadrado ele vai começando a ficar retangular. E não é isso que eu quero. Então uma das aplicações que eu uso para essa grade retangular é para diagramar a informação dentro do meu Illustrator. Qual outra forma que eu consigo usar a grade retangular? Também posso utilizar para criar símbolos. E vocês vão ver isso muito bem, muito detalhado no módulo de grid. Tá? A gente vai ter um módulo avançado só para falar sobre grid. Vamos supor, eu queria criar um módulo de 10 por 10. Eu vou mostrar uma coisa que acontece aqui para vocês entenderem. Tá? 10 por 10, eu tenho esse grid modular aqui basicamente 10 por 10, tá? Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso que eu vou mostrar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O problema que acontece aqui quando a gente usa essa ferramenta aqui, quando a gente configura, você sempre tem que colocar um a menos. Então se eu quiser, por exemplo, um grid de 10 aqui, eu coloco 9 e aqui eu coloco 9. E aí sim eu vou ter um grid 9 por 9, tá? Basicamente eu tenho meu grid modular. E aqui, da mesma forma, eu vou só mostrar para vocês essa ferramenta aqui também, que a gente vai utilizar lá na ferramenta de grid, no módulo avançado. Se eu quiser fazer isso aqui, deixa eu só inverter aqui. Vamos supor que eu queira fazer isso aqui. Então eu tenho esse gridzinho aqui que eu consigo trabalhar de forma bem tranquila, tá? Basicamente a gente consegue utilizar também essa grade modular como um grid. A gente vai estudar, pessoal, isso daqui lá no módulo avançado de grids. Eu não vou explicar muito essa ferramenta agora para vocês que não tem necessidade e vocês vão ficar perdidos. Essa parte da aula eu vou mostrar algumas combinações de formas. Tá? Como que a gente consegue fazer isso? Vamos supor, eu queira fazer um cilindro. Então vou pegar a ferramenta retângulo. Vou arredondar. Vou deixar reto esse canto aqui, vou mudar o preenchimento, aqui eu só estou com um contorno azul, quero que esse azul fique no preenchimento. Vou deixar esse amarelo aqui, depois a gente faz mais um ajuste ali também. Depois que eu fizer esse retângulo aqui, eu posso fazer uma elipse. Então clico no botão direito, venho em elipse, deixo aqui centralizado, seguro Alt para ele criar para as laterais, aumento um pouquinho aqui. Dou 2 cliques aqui para trocar a cor, vou deslizar um pouquinho essas cores aqui porque eu quero um laranja aqui para servir como se fosse uma sombra. Tá? Então aqui basicamente eu tenho a parte de baixo do meu cilindro. E se eu quiser a parte de cima, eu faço exatamente a mesma coisa. Colo aqui, só que aqui eu vou mudar a cor para amarelo. Vou deixar essa cor aqui, para que eu tenha a sensação que eu estou vendo o cilindro somente por baixo e não meio de frente. Né? Até porque de frente não daria para ver essa parte de baixo aqui, então não tem muito sentido. Tá? Então aqui eu tenho basicamente um cilindro. Se eu quisesse fazer um cilindro com algumas linhas aqui também, eu consigo fazer. Botão direito aqui, nessa ferramenta de linha, tá? Segmento de linha. Vou clicar aqui, seguro Shift para vir proporcional, arrasto,
Vou trocar o contorno, sei lá, para branco, talvez. Deixa eu ver como fica com branco. Dá para ficar com branco também. Vou puxar isso aqui para cá. Vou fazer algumas cópias, tá? Segurando Alt, eu fiz isso daqui, como eu ensinei lá na frente no primeiro exemplo. Command D, e eu tenho isso daqui, tá? Vou fazer a mesma coisa para cá. Command D, só 2 vezes, tá? O que acontece? Vocês podem perceber aqui, por exemplo, que essas linhas elas estão seguindo exatamente a mesma direção. Não é bem isso que eu quero, então eu posso segurar aqui, selecionar vários ao mesmo tempo, segurando Shift, clica, segura Shift, continuo segurando. Depois que eu selecionei todos, eu posso soltar o Shift sem problema. Agora eu vou clicar nessa haste aqui e eu vou puxar. E vocês podem ver que o que aconteceu aqui foi o seguinte. Essa minha forma está por baixo e eu quero ela por cima. Então, clico aqui, botão direito, organizar, trazer para frente. A gente vai ter uma aula só para falar sobre organização de objetos. Tem muitas formas de organizar os nossos objetos através das camadas, através de algumas outras configurações que tem aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar demais você também na criação dos seus projetos. E é um recurso também que é indispensável, tá? A gente basicamente criou um cilindro aqui. Se eu quiser selecionar tudo, eu posso fazer um giro também, posso deixar meu cilindro assim, tá? Então dá para a gente trabalhar de diversas formas. Eu posso fazer cópias desse meu cilindro, seguro Alt e Shift para arrastar na mesma linha, depois Command D, e aqui eu tenho o nosso primeiro elemento criado, tá? Então a gente consegue fazer bastante coisa só com formas geométricas, tá? Com essas linhas, com círculos, com esse quadrado, retângulo. Tá, vou mostrar outras utilidades também. A gente vai utilizar essa ferramenta retangular. Vou fazer um retângulo bem fininho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês também que é bastante interessante. Aqui ele colocou o contorno como vermelho e o laranja como preenchimento. Eu não quero contorno, vou deixar o laranja para frente e eu vou trocar aqui. Aqui eu já tenho o meu retângulo, basicamente uma linha um pouquinho mais grossa que essa linha que a gente fez aqui. Clicar, Command C, Command F, para colar no mesmo lugar, eu copiei e colei exatamente no mesmo lugar. Vou segurar Shift para ele me mostrar essa angulação de 45 graus. Depois eu posso selecionar os dois, aperto Command C para copiar, Command F para colar no mesmo lugar. Venho nessa haste aqui até ficar esse arco, seguro Shift e giro. E aqui eu basicamente tenho um asterisco. Tá? Então a gente consegue trabalhar essa combinação de formas geométricas para criar diversas coisas também. Vamos para mais um exemplo aqui. Eu vou criar para cá. Eu vou criar também mais um retângulo aqui, segura Alt e Shift para fazer essa cópia, giro segurando Shift para mostrar uma angulação de 45 graus e eu vou trazer isso aqui mais ou menos aqui. O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou segurar Command, seleciono esses pontos, seguro Shift para fazer mais uma seleção de pontos, então estou com Command e Shift selecionados e aqui eu vou soltar só o Shift, soltei o Shift, vou ter esses cantos arredondados aqui, e eu consigo arredondar. E olha só o que eu fiz aqui. Tá? Vou segurar Shift, faço a angulação, e aqui eu tenho basicamente um coração. Tá? Então, só com formas geométricas a gente já consegue fazer bastante coisa. É importante que vocês tenham essa noção de como que a gente faz utilizando só formas geométricas. No decorrer do curso eu vou apresentando outras ferramentas que vão facilitar outras coisas para vocês. Nessa aula a gente vai falar só sobre formas geométricas. Tá? Vou mostrar um outro exemplo para vocês aqui também, com a ferramenta retângulo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar mais ou menos aqui, vou trocar essa cor para azul, depois eu vou fazer isso aqui. Mesma coisa que eu fiz no coração ali, só que aqui a gente vai criar um outro elemento. Prontinho, e o que eu vou precisar fazer agora? Eu quero arredondar só essa quina aqui, então eu posso segurar Command, venho até aqui, seleciono o ponto e puxo. Então aqui eu vou ter basicamente como se fosse uma seta apontando para cima. E se eu fizer uma cópia, eu seleciono segurando Alt e Shift, solto Alt e Shift, deixo segurado só o Shift para fazer esse contorno aqui, esse giro, eu consigo fazer isso aqui também. Então se eu selecionar essa cor e colocar esse tom de amarelo, fica até me lembrando um pouquinho o símbolo dos Correios. Eu não lembro exatamente como é o símbolo dos Correios, mas se eu colocar assim, eu basicamente vou ter algo bem parecido com o símbolo dos Correios. Não é a intenção, é só para a gente estudar um pouquinho a parte de combinação de formas. Vamos para mais uma combinação? Eu vou clicar aqui nessa ferramenta retangular, depois eu venho aqui em ferramenta polígono.
A gente vai utilizar a ferramenta polígono, vai criar um triângulo de 3 lados. Eu vou fazer uma cópia para cá segurando Alt e Shift para manter na mesma linha. Vou fazer um giro aqui. Vou só ajustar aqui na mesma linha também. Vou trazer isso aqui para ficar bem no centro. Depois eu vou baixar um pouquinho aqui até a minha guia dizer que está no centro, tá? Então aqui eu basicamente estou no centro e eu consegui criar uma estrela de 6 pontas com um triângulo. O que a gente vai precisar fazer agora? Eu posso fazer mais uma variação disso daqui. Eu vou fazer mais uma cópia aqui. E vou apertar Command C para copiar, Command F para colar no mesmo lugar. Faço um giro. E eu consigo ter esse outro formato aqui. Tá com algumas imperfeições aqui. A gente não vai ajustar isso aqui agora também. A gente está fazendo tudo na mão. Mas a ideia é só mostrar para vocês como está ficando aqui. Opa, desfiz ali. Só para mostrar para vocês como que a gente faz essas combinações. Tem muito exemplo para passar para vocês. Estou até um pouquinho corrido, mas vocês vão conseguir entender melhor como que isso funciona. Vou fazer mais um exemplo aqui. Vou fazer como se fosse uma onda sonora. Só com formas geométricas também. Vou dar o zoom aqui para habilitar esse arredondamento para mim. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou fazer uma cópia, segurando Alt e Shift para vir na mesma direção. Command D, Command D, Command D. E aqui eu simplesmente vou diminuindo essa parte aqui, tá? Então, para diminuir, eu seguro Alt e ele vai diminuindo para mim. Proporcional, tá? Se eu soltar o Alt, ele vai diminuindo só de cima para baixo. Se eu segurar Alt, ele diminui proporcional. Vou deixar essa onda aqui mais ou menos. Aqui, essa aqui mais ou menos aqui. Essa mais ou menos aqui. E essa mais ou menos aqui. Como eu tinha falado para vocês, quando a gente faz a diminuição da forma, quando ela está com o canto arredondado, na maioria das vezes, para diminuir, ela perde o arredondamento. Então, eu clico e vou ajustando esse detalhe aqui também, tá? Aqui eu acho que já está certinho. Então, a gente já fez essas formas aqui só utilizando a ferramenta de forma, tá? A gente não fez nenhum desenho, não usou a ferramenta caneta, não fez nenhuma distorção, não fez nada. Só com as formas geométricas a gente já conseguiu fazer todos esses detalhes aqui também. E olha só que a gente consegue fazer também só com o círculo. Vou deixar esse círculo pronto aqui. Vou mudar a cor dele para um cinza bem clarinho. Deixar esse tom aqui. Vou dar um Command C para copiar e um Command F para colar no mesmo lugar. Vou mudar esse tom para azul. E a gente vai fazer isso aqui, tá? A gente vai basicamente criar um arco aqui, mais ou menos. Semicírculo. Eu vou só ajustando aqui para que essa angulação ela fique o mais próximo possível ali de 180. Tá? Então eu tenho o ângulo do gráfico de pizza. Vou deixar o mais próximo, cravado ali de 180. Achei que está legal. Para a gente fazer uma coisa aqui também, tá? Eu estou com essa forma de trás selecionada, vou apertar Command C e Command F. Quando eu apertar Command F, ele vai colar exatamente em cima dessa forma selecionada e não vai trazer aqui para cima desse. Porque o que pode acontecer? Se eu tivesse apertado Command C aqui para copiar e depois clicado aqui, Command F, aí ele vai colar em cima da última forma que eu selecionei, não é isso que eu quero. Eu quero colar em cima dessa forma aqui de trás. Command C, Command F, vou trocar a cor para preto. E vou diminuir um pouquinho aqui. E basicamente a gente tem um olho aqui, né, como se fosse um olho, um detalhe de um olho mais flat. E a gente tem esse detalhe só utilizando também o semicírculo. A gente vai ter só mais 2 exemplos desse de forma, de como que a gente consegue trabalhar a mesclagem. Mas eu sugiro que vocês procurem alguns objetos na sua casa, no trabalho, no escritório, na rua. E tente fazer algumas combinações de formas só utilizando as formas aqui, jogando por cima, sem fazer qualquer tipo de corte, qualquer tipo de edição. Isso aí vai te ajudar demais na hora de simplificar elementos, de simplificar objetos para a criação do símbolo de vocês, tá? A gente vai pegar agora a ferramenta retângulo. Eu vou fazer basicamente um retângulo aqui. Vou deixar bem arredondado essas pontas. Vou trocar essa cor para verde. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma árvore no estilo flat, naquele estilo de desenho mais simples, tá? Então basicamente já tem essa parte aqui que eu vou precisar fazer. Pega a ferramenta de linha. Vou clicar aqui e eu vou arrastar aqui para baixo. Vou deixar essa árvore mais ou menos aqui nessa mesma linha do olho. Só que eu vou precisar colocar um contorno nela. Então esse contorno eu vou deixar como preto. Já está aqui como preto. E agora eu vou precisar aumentar só um pouquinho essa espessura também. Clico aqui, aumentou a espessura. E eu já estou com a ferramenta de linha habilitada. Eu vou clicar aqui, seguro Alt para ele manter uma angulação padrão para mim. Clico, arrasto. Clico, arrasto. Clico e arrasto, tá? Então, basicamente, eu já tenho
como se fosse uma árvore aqui, só utilizando também formas geométricas. Se a gente for testar todas as possibilidades, a gente de fato ia ficar um dia inteiro aqui, não iria conseguir explorar tudo, tem muita coisa. Por isso que eu estou mostrando só algumas possibilidades para vocês testarem como formas, principalmente para quem está começando. Então a gente já fez todos esses exemplos aqui de formas, de vários tipos de formas que vocês conseguem trabalhar. Já mostrei esse exemplo aqui de baixo de combinações de formas e agora o que a gente vai precisar fazer é criar padrões só com formas geométricas. Eu vou mostrar alguns padrões que a gente consegue criar de forma bem tranquila também e como que a gente pode pensar nesse raciocínio de criação de padrões. Eu vou inverter isso aqui e aqui a gente vai fazer um semicírculo. Vou usar o círculo aqui, vou usar essa angulação aqui em torno de 180 e a gente vai fazer o seguinte, eu vou só mudar isso aqui para verde, vou girar isso daqui segurando o Shift para vir essa angulação sempre de 45 em 45, seguro Alt e Shift para copiar na mesma linha, depois Command D, Command D, Command D. Seleciono tudo, Alt de novo, Shift para vir na mesma linha, deixo aqui, posso deixar até mais ou menos aqui se eu quiser também, tá? Então já cria um padrão diferente. Seleciona tudo e pronto, a gente conseguiu criar um padrão para um projeto só com formas geométricas também. Como eu tinha falado, essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas a gente está explorando várias possibilidades para aumentar o repertório visual de vocês. Clico no botão direito, vou fazer um quadrado agora. Vou trocar esse quadrado para azul. Vou fazer um giro. Seguro Alt, faço uma cópia. Command D, Command D, Command D. Seleciono tudo. Seguro Alt, faço mais uma cópia. Command D. E aqui eu tenho basicamente mais um padrão só com formas geométricas, sem precisar fazer qualquer tipo de edição ou manipulação nelas. Tá? A gente simplesmente fez a duplicação e a gente tem esse resultado aqui. Deixa eu continuar fazendo alguns testes aqui também. Vou fazer com círculos, sempre mudando a cor para a gente diferenciar melhor. Fazer um círculo um pouquinho menor. Seguro Alt e Shift. Command D, Command D, Command D, 5 vezes. A gente vai ter 5 cópias. Vou fazer a mesma coisa. Command D, e a gente vai ter também 5 cópias aqui. A gente criou mais um padrão só com círculos, tá? A gente consegue criar diversos padrões só com formas geométricas. Aqui eu vou fazer com um triângulo agora. Clicar aqui, já tem três lados, então eu vou fazer isso aqui. Vou mudar esse daqui para azul e vou deixar aqui no cantinho, tá? Vou diminuir só um pouquinho aqui. Alt e Shift, depois Command D, Command D, Command D. Faça a mesma coisa, solto, aperto Alt e Shift, Command D, Command D. Eu posso fazer isso aqui e eu posso fazer isso aqui também, tá? Posso inverter essa angulação aqui também e fazer desse jeito aqui. Dá para fazer desse jeito aqui ou dá para fazer desse jeito aqui. Aí vai da criatividade de vocês, posso deixar inclinado ali, eu posso deixar assim, eu posso deixar assim. Então é importante vocês saberem como que a gente faz para criar esses padrões de elementos só com formas geométricas, sem precisar de manipulação, porque isso aqui também vai abrir muito o repertório de vocês. Tá? Vou mostrar uma outra ferramenta que é bem legal também, em conjunto com essa ferramenta de elipse. Eu vou só pintar isso aqui de amarelo. A gente tem uma ferramenta aqui dentro de caneta, que é essa ferramenta ponto de ancoragem. O que ela faz? Na verdade, ela simplesmente anula o canto onde eu clicar. Por exemplo, se eu quiser anular essa curva aqui, eu clico, ele anulou a curva, então ele começa a curva a partir daqui. E aqui a mesma coisa. Se eu quiser clicar aqui, ele faz isso daqui. Então tem diversas utilidades. Eu posso clicar em todos os cantos também e vai virar basicamente um losango ali para mim. E não é isso que eu quero, tá? Dá também para a gente conseguir fazer até uma folha. Se eu clicar aqui e diminuir um pouquinho, eu tenho como se fosse uma folha. Então eu posso duplicar essa folha. Seleciona tudo, faz uma cópia. Posso encaixar mais ou menos aqui também, para a gente ter um outro padrão. Isso aqui só com formas geométricas. Tá? A gente está só fazendo testes e olha só o que a gente está conseguindo fazer. Então, dá para a gente testar muitas possibilidades. Essa aqui é mais uma possibilidade que eu queria trazer para vocês. Estou só avançando um pouquinho, porque como essa aula fica gravada, vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Vou mostrar mais uma opção de padrão que dá para a gente criar só com formas geométricas também. Pego um retângulo, faço uma cópia mais ou menos até aqui. E com base nessa cópia, faço uma para cá. Command D para cá
e seguro Alt e Shift. Eu posso fazer mais uma para cá. Então a gente acaba criando vários padrões só com formas geométricas também. Dá para fazer com quadrado, com retângulo, com losango. A gente faz a seleção, faz a cópia segurando Alt Shift, Command D, Alt Shift e pronto, a gente tem basicamente mais um elemento aqui. Então vai da criatividade de vocês, é importante que vocês estudem bastante essas possibilidades com formas geométricas, tipos de combinações, tudo para ficar a nível de estudo mesmo. Dessa forma vocês vão conseguir explorar muito mais as possibilidades e o repertório de vocês. É muito importante que tudo que vocês façam dentro do projeto de vocês tenha um significado. É por isso que a gente tem muitas aulas dentro do curso da comunidade Plagiados, que é um curso 100% focado em identidade visual, onde eu explico como funciona toda a parte de conceituação. Esse curso de Illustrator é focado 100% na ferramenta, então a gente não está trabalhando conceito gráfico, conceito visual, não está trabalhando nada relacionado a essa etapa, até mesmo de branding, de marca, de tudo que a gente for precisar fazer para definir as estratégias e a parte de conceitual dos projetos. A gente já fez todos esses exemplos aqui e a gente vai passar agora basicamente para a nossa aula prática, onde a gente vai colocar tudo isso aqui que a gente aprendeu em prática na criação de uma peça que eu acabei pegando alguns elementos como base nas redes sociais ali e eu acabei criando esse padrão aqui para a aula de hoje. Tá? Então vai ser um padrão que vai ficar bem legalzinho da gente conseguir explorar. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, eu vou criar uma gradezinha de fundo aqui só a nível de decoração no caso, tá? A grade está prontinha aqui. Eu vou só aumentar o número de colunas para a gente ter um quadrado bem legalzinho ali. Eu acho que aqui tá legal. E eu vou trocar essa cor do contorno para esse tom aqui mais ou menos. Então ele vai ficar bem suave ali no fundo. Ó, tá bem suave no fundo, é isso que eu quero. Não quero que ele chame tanta atenção. E aqui a gente vai começar a fazer o seguinte. Primeiro a gente vai fazer um quadrado aqui no fundo, só que antes disso eu vou só bloquear essas guias aqui. Eu vim em objeto, bloquear, seleção. E aqui ele bloqueou a seleção para mim, eu não vou conseguir mexer mais no meu elemento, na minha grade. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser um quadrado para que eu possa ter uma condição de delimitar a nossa peça. Tá? Como eu tinha falado, essa grade de fundo aqui ele não serve para a gente usar como medida para nada. Nesse caso aqui eu estou usando ela só para decoração e vocês já vão entender o motivo. Tá? Eu vou deixar essa forma bem clarinha aqui primeiro. Isso aqui basicamente também vai ser um guia para a gente. O que eu estou querendo fazer primeiro? Em relação às formas que a gente vai trabalhar nessa parte do estudo aqui. Eu vou clicar aqui nesse canto e eu vou arrastar. Acho que eu vou deixar mais ou menos aqui. Depois eu vou pegar esse arco aqui e diminuir até nessa linha aqui. Pintar ele de amarelo. Fazer uma cópia para cá, segurando Alt Shift. Faço um giro segurando a tecla Shift para ele vir de 45 em 45 graus. Esse aqui eu já vou pintar de laranja. Seleciono os dois, seguro Alt e Shift para ele vir na mesma linha. Depois eu faço um giro aqui segurando o Shift também. Tá? E aqui eu vou deixar aqui nessa parte, aqui desse cantinho. Então eu estou usando basicamente esse quadrado só para fazer essa medição dos ângulos aqui. E agora o que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer mais um círculo aqui, pegando pelo centro, até encostar nessas duas bordas aqui. Depois de encostar aqui, eu vou pintar esse círculo de laranja, vocês já vão entender o que eu vou fazer aqui, mais ou menos aqui. Aqui eu vou dar um zoom só para deixar mais alinhado aqui, e aqui ficou certinho agora. Aqui eu vou fazer uma cópia, vou deixar aqui encostado, vou fazer um giro aqui e vou trazer para cá. Só ver se está bem alinhadinho. E esse aqui eu vou deixar no tom mais rosadinho um pouquinho, que eu esqueci de salvar essa cor que eu tinha selecionado. Mas eu acho que era mais ou menos isso daqui. Que era essa cor aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar esses dois. Command C para copiar e Command F para colar no mesmo lugar. Vou fazer um giro e eu percebo que encaixa certinho nessas pontas aqui. Então eu já tenho esses cantos aqui bem definidos. Eu só vou precisar trocar as cores agora para não ficar muito repetido ali. Aqui nesse cantinho eu vou deixar azul. Aqui eu vou deixar esse tom de verde. E eu acredito que seja basicamente isso. Então a gente já está conseguindo utilizar as nossas formas que a gente aprendeu mais para trás na criação de um elemento gráfico. Também é bem interessante para a gente explorar algumas ideias. Vou apertar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou segurar Alt
para fazer uma cópia e deixar o Shift pressionado para vir na mesma linha. Vou trocar para esse tom aqui. Aqui é a mesma coisa, seguro Alt. Depois eu coloco como verde. Aqui é a mesma coisa, seguro Alt. E vou deixar esse aqui como azul. Aqui é a mesma coisa, seguro Alt. E coloco como esse tom de laranja. Tá? Então a gente basicamente já está criando uma forma que é bem interessante para explorar algumas ideias. Aqui eu vou colocar um quadrado. Vou deixar nesse tom de verde aqui. Vou fazer um giro, que eu estava precisando só usar a medição ali. E basicamente a gente tem isso aqui, tá? E a gente vai continuar avançando aqui, só explorando as possibilidades de formas, só as formas que a gente estudou um pouco mais ali para trás. Aqui nesse meio eu estou pensando em fazer uma estrela, então essa estrela aqui eu vou usar a ferramenta estrela, dou um clique, e aqui eu vou só ter uma ideia mais ou menos quantas pontas eu quero. Talvez 50 pontas, um raio de 20, deixar esse raio de fora como 100, e a gente vai testar. Vou trocar essa cor aqui para branco. Eu acho que ficou bom. Ou será que ficou muita linha? Deixa eu ver. Trazer para cá. Eu vou fazer um pouquinho menor esse raio aqui. O raio não, a quantidade de cópias, né? Eu vou deixar como 30 cópias. Ah, ficou mais interessante agora. Agora sim. Ficou legal. E a gente vai deixar desse jeito aqui por hora. A gente fez um padrãozinho só com círculos, que eu acho que dá para a gente utilizar de repente aqui. Ó. Então eu vou fazer o círculo aqui. Estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque eu já expliquei bastante essa parte um pouco mais para trás ali. Eu não vou ficar repetindo muito. Vou fazer uma cópia aqui também. Vou pintar esse daqui com esse rosinha aqui. Trazer aqui para frente. E vou diminuir um pouquinho. Mais ou menos aqui. Faço uma cópia também para cá. E aqui eu vou deixar a cor como branco. E a gente já está conseguindo criar os padrões bem interessantes também, tá? Aqui em cima dessa forma aqui, eu vou criar aquela ferramenta grade polar, tá? Então eu vou clicar aqui e eu vou arrastar. Nesse caso, como eu já tinha tirado todas aquelas divisões, eu estou fazendo direto aqui já, então não tem problema. Caso você não tenha tirado aquelas divisões, você pode deixar a ferramenta selecionada, você clica, depois você vem aqui, divisões radiais e tira esse detalhe aqui e deixa somente isso aqui. Esse de cima vai definir a quantidade de cópias que tem aqui para dentro. Então, 1, 2, 3 cópias a partir da borda de fora, tá? Deixa eu apagar aqui. Já tenho essa selecionada, seguro Alt e Shift para vir na mesma linha e vou trazer para cá também. Então, a gente está conseguindo criar um padrão para esse lado. O que eu quero fazer também, que dá para fazer? Em cima desse aqui, eu consigo fazer um círculo e eu vou fazer o seguinte. Clicar, eu vou arrastar mais ou menos aqui, em cima desse aqui, eu vou pintar de azul. Opa, aqui estava com a borda selecionada, eu quero a cor azul. Vou fazer mais uma cópia menor, Command C para copiar e Command F para colar, vou diminuir um pouquinho aqui e vou pintar de branco. Vou selecionar esses dois, clicar e vou arrastar e vou deixar na mesma distância que eu tinha deixado o outro lá também. Tá? Então eu estou fazendo os dois lados bem parecidos. O que falta a gente fazer também? O que dá para a gente fazer aqui? A gente já está fazendo um padrão só utilizando formas geométricas, com todas as possibilidades que a gente viu. Eu posso vir aqui, segurar Alt e Shift e criar um círculo. Vou deixar esse círculo um pouquinho maior aqui. Pintar ele de azul. Vou pegar esse mesmo círculo e trazer para cá e vou pintar ele de verde. Só que nesse caso aqui eu não quero um círculo tão grande, então vou fazer um círculo menor. Deixar o círculo mais ou menos aqui assim, tá? E a gente já vai vendo como está ficando o nosso elemento aqui também. Eu vou pegar essa cópia aqui e vou trazer para cá. Só que essa linha está passando na frente. Só que eu quero que essa forma... Porém, essa linha está na frente e a ideia é que essa forma fique para frente. Então, eu vou clicar com o botão direito, organizar, trazer para frente. E aqui eu vou pintar esse aqui de laranja. Vou fazer a mesma coisa com esse. Trazer para cá, essa borda do azul aqui. Botão direito, organizar, trazer para frente. E esse aqui eu vou deixar como laranja também. O que eu vou fazer mais aqui? Né? O que dá para fazer mais? Eu consigo pegar a ferramenta polígono, 3 lados, vou girar,
pintar de amarelo e eu vou deixar centralizado aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar esse triângulo um pouquinho menor. Então, clico aqui, seguro o Shift para que ele possa diminuir sempre proporcional. Vou pegar esses dois que eu já fiz, porque como eu vou repetir do outro lado, dá para fazer assim também. Segurar Alt e Shift, faz o giro. Aqui também. E é basicamente isso. Não vou me alongar muito. A gente consegue criar uns padrões geométricos bem interessantes também. Vou só aumentar um pouquinho isso aqui para ficar mais ou menos aqui. E aqui, já centralizado. E agora deixa aqui. Então a gente tem essa forma geométrica que ficou bem interessante também, tá? Vou só colocar na tela cheia para vocês verem aqui como que ficou esse elemento. Então a gente tem como resultado dessa aula esse gráfico aqui, um elemento que ficou bem abstrato, né? Eu usei algumas referências da internet que começaram com esse quadrado, depois eu fui testando outras possibilidades, outras cores, outros detalhes, e a gente conseguiu fazer esse estudo aqui. Tá? Só com forma geométrica, sem trabalhar com corte, sem trabalhar com caneta, sem precisar trabalhar com qualquer tipo de desenho, e a gente tem esse resultado aqui. O resultado dessa aula era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Procurei mostrar o máximo de possibilidades possíveis para que você possa utilizar nos seus projetos também. Ferramenta grade polar, grade retangular, losango, polígono, círculo, várias opções que vocês possam utilizar também nos projetos de vocês. Nessa aula era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer responder. Um abraço e até a próxima.